Continental, essa rádio maravilhosa, Continental. Maravilha! Viu aí? 1330. É onde chega, aí todo mundo ouve, né? Todo mundo ouve. A gente, olha, eu não tenho um lugar. De vez em quando hoje mesmo eu fui dar um pulo na roça, né? Deixa eu botar aqui no meu perfil, porque eu entro pelo outro também, para qualquer coisa eu estar respondendo pelo que fica na minha mão. Já entrei aqui na live da Dogs Pet Shop. Vocês estão entrando aí, fiquem à vontade. Aqui é o programa Mundo Pet Continental. É um programa, né, para esse universo pet. E meu amigo Paulo Jorge mesmo me chamou a atenção outro dia. A gente vai criando, assim, um pouco de experiência, né, gente? A gente não nasce sabendo de nada, né? Eu olho na minha flor da idade, né? Eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo. E a gente vai sempre aprendendo, né? E isso é interessante. E aí Paulo Jorge me deu um toque. Cássio, quando você falar o mundo pet, quando falar pet, sempre tente falar o que é o pet. Porque muita gente, às vezes a rádio chega às vezes numa comunidade, não tem o conhecimento ainda. E aí, o que é que diabo é pet? Pet é aquela garrafa pet que a gente toma refrigerante e joga fora, é lixo. Então é claro que a gente tem que de vez em quando esclarecer. Quando a gente toca nos assuntos aqui da nossa pauta do dia, nosso bate-papo aqui, os assuntos, as temáticas diárias aqui, a gente sempre tenta ser o mais claro possível, né? Falar uma linguagem, claro que tem a linguagem técnica, né? Todo aquele protocolo da medicina, da advocacia, né? A advocacia, se você for ver um advogado e um juiz falando, você não entende nadinha. Quando você diz, ele falou o que mesmo? Eu tô inocente ou eu sou culpado? Que você sai sem saber o que o advogado e o juiz falou. Tem essa terminologia formal das profissões, né? Seja ela médica, veterinário, advogado, e aí vai. Aqui a gente sempre tenta falar um pouquinho dessa... desmiuçando o negócio, para que todos entendam, todos compreendam, né? E nesse caso do pet, nada mais é daqueles animais de estimação, tá, gente? Quando a gente fala mundo pet, é aquele mundo relacionado aos nossos animais de estimação, como por um todo, um gatinho, um pichano, um cágado, uma cobra, que é um animal silvestre, mas muita gente ainda utiliza hoje essa pluralidade, né, de pessoas que utilizam sarigueiro. Eu tenho uma amiga minha, Aline, se eu não me engano o nome dela, ela tem um sariguê de bicho de estimação. E vai dizer alguma coisa do sariguê dela que ela pica o cacete de você. Então é assim, todo mundo tem um pet, um papagaio, que também não pode, viu, gente? É animal silvestre, viu? Pega a calopsita. A calopsita é aquele papagaiozinho miudinho, né? Parecendo um periquitozinho. Esses podem, são animais de cativeiro, são animais que podem ser comercializados sem muito protocolo. Mas esses animais silvestres é bom evitar, porque isso dá dor de cabeça, viu? Lá à frente da Secretaria mesmo do Meio Ambiente, a gente teve muitos problemas relacionados a essas questões de animais silvestres. Eu chamo a atenção. Eu sou contra, a princípio eu sou contra se criar animal em gaiola, viu? Seja passarinho, né? Seja ele silvestre ou não, eu não sou muito fã. Não tenho, não gosto, e quem tiver eu falo que não gosto. Falo logo, né? Viver dentro de uma gaiolazinha... Já tem tantas mazelas no mundo, ainda promover mais essa, eu acho que é desnecessário. Então eu aviso logo, não gosto, não crio, não gosto, não apoio quem tem passarinho. Tem quem goste, não tenho nada contra, na zona rural mesmo tem um bocado de gente, né? Estou dando minha opinião pessoal, viu, gente? É bom que a gente reflita sobre essas situações, né? Ah, mas eu tenho meu passarinho, ele canta pra mim, não sei o quê. A gente entende aquela... Mas a gente tem que também se colocar no lugar dessas espécies, desses pets e desses animais, né? De repente não é tão interessante, mesmo que você, a princípio, ache que esteja fazendo um bem. Vamos refletir um pouquinho, de repente não seja tudo isso. Fora as questões legais, né? E aí, no caso das questões legais dos animais silvestres, aí complica. Isso pode dar muita dor de cabeça. Lá junto à secretaria, a gente teve uma infinidade de situações. Era passarinho, era canário, a polícia levava, o cara está respondendo processo até hoje, é advogado, vai estar o nomezinho dele lá na ficha criminal. Tudo bem que às vezes é um TCO, né? Termo circunstanciado que chamam, uma coisa mais simples, mas em alguns casos, o cara dá a mão da promotoria e vai lá, quando vai ver o papagaio e fica lá enganchado pelo resto da vida, viu? É complicado. Eu prefiro que as pessoas não utilizem dessa ferramenta de se criar animais silvestres. Se quiser, porventura, criar animal silvestre, tem algumas situações que são passíveis de se conseguir através dos órgãos competentes, que é o IBAMA. Você vai lá, pererê. Existem alguns animais, jacaré hoje já se produz, é um animal silvestre, mas também é um animal de cativeiro. Já tem empresas no país que se produz a carne de jacaré, né?
comercialmente falando, a anta, a capivara, né, que é um animal também silvestre, mas se produz. Então esses produtores eles podem comercializar, e aí, se você quiser ter uma capivara de animal de estimação, você pode ter oriunda de um desses criadores formalmente legalizados, tá bom, gente? E a respeito de passarinho, eu já falei, não gosto, não compactuo com esse tipo de procedimento. É uma coisa cultural, as coisas para se tirar. Meu avô, meu pai não lembro não, acho que meu pai nunca foi de criar muito passarinho não lembro, se criou foi bem quando era novo, que eu não lembro. Mas aquele tempo mais antigo, a gente morava na roça e os pais do meu pai, meus avós no caso, criava, né? Antigamente as varandas das fazendas eram cheias. Sabe como é? O assunto hoje é curto e a gente gosta de bater papo aqui de vez em quando, tá? Aqui é cultura, é informação, é bate-papo, é um bocado de coisa aqui, tá? O assunto é pet, mas a gente conversa por um bocado de coisa. Para você ver como a gente vai se modernizando, e aí eu digo a você que eu sou contra criar passarinho em gaiola, tem jeito mais bonito de você ver. Eu estou dando exemplo pessoal meu, minha irmã Fernanda, que adora animais, minha irmã Renata, meu irmão Ciro, todos adoram animais, e hoje ninguém mais faz isso. O que é que a gente fez lá na fazenda? A gente tem um pé de algaroba lá, vou tirar uma foto e botar no perfil lá da Dogs Pet Shop para vocês verem. A gente tem uns pés de algaroba lá, né? A gente bota comida lá, de manhã cedo, quando a gente vai passar o final de semana lá. De manhã cedo. Parece coisa de outro mundo. Os passarinhos vão lá, a gente bota, joga ração, comidinha, aquelas coisinhas. Menino é um passarinho de todo tipo. Curió, aquele da cabeça vermelha, lembra aí, Josman? É o cardeal. Assanhaço, aquele preto e branco, como esqueci, sofrer, né, BTV, tudo canário, tudo que é espécie de passarinho vão lá. E você vai ver eles, vai curtir o canto deles, sem precisar eles estarem presos. Tá vendo como é interessante? Então, assim, a gente tem que mudar políticas de comportamento, né? Meu pai criava, meu avô criava, meu tataravô criava. Isso era lá atrás. Hoje em dia, nós não estamos no novo normal, dizem que tem um tal de novo normal. Então, de repente, é o momento para que a gente comece a refletir sobre essas situações e alguns comportamentos nossos e a gente amadureça nesse sentido, tá bom, gente? Foi gostoso falar esse assuntozinho dos animais silvestres, especificamente. Surgiu do nada, não estava nada programado para se falar sobre isso. Aí você vê como é as coisas, né? E a gente aproveitou e falou sobre esse novo comportamento, tá? Mas aproveitando o nosso bate-papo inicial, que a gente sempre faz um preâmbulo e sempre abre o programa falando de alguma coisa, a gente não pode deixar de agradecer, né? Nosso amigo, diretor-geral Plínio Carneiro, né? Doutor Plínio, aí, gente boa demais. Hoje, Clodoaldo estava entrevistando aqui nosso senador Otto, eu até peguei, não ao vivo, peguei logo pela internet, depois eu vi um pedaço, as ponderações do senador Otto, e Clodoaldo fazendo essa entrevista. E aí comentou do nosso conselheiro Plínio, Jaqueline, gente boa demais aqui, são pessoas que dão um gás danado por essa rádio e com o povo como geral, né? São pessoas boas demais. Aliás, aí tem o Plinio tá chegando esse final de semana aí pra gente botar os papos em dia, né? Sexta-feira vai ser bom, vai ser uma fofoca danada. Gente, deixa eu falar mais alguma coisinha que a gente enrola um pouquinho aqui também, viu? Aqui o programa é pra tudo, né? Pode ser só assunto. Aqui é aquele cara que bota às vezes aquela roupinha de corujito. Quem adora essa roupa aqui, corujito, Aline, ela todo dia me cobra. Todo dia me manda um zap. Cadê minha roupa de corujito? Ela é enfermeira, né? Técnica de enfermagem, se eu não me engano. E aí me cobra essa roupa. Isso tá reservado até hoje. Enrolei até mais uns 2 meses, eu acho. Desde a eleição, eu acho, que vem essa enrolação. Além de gente boa demais, são pessoas que a gente sempre bate papo e bota um papo em dia, né? Essas fofocas políticas também. Gente, deixa eu pontuar uma coisinha também antes da gente entrar no nosso assunto, nossa pauta do dia. E aí, o assunto é sempre pet, né? O nosso universo é o universo pet. O nome do programa é Mundo Pet, que engloba assim um bocado de coisa. E a gente passou também pela Secretaria do Meio Ambiente, sempre tem um assunto que criou bagagem, né? Então a gente tem muita bagagem daquilo que a gente passou durante um tempo. Contribuiu muito com essa secretaria e agora com o nosso amigo Diego lá, fazendo um trabalho excepcional e dando continuidade em muitas das ações que a gente implantou, né? Começou
e hoje está se tornando um corpo imenso. A gente observa o quanto de publicações hoje na página oficial da prefeitura, do próprio prefeito, mostrando aquele serviço tão bonito que é feito pela Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente, que é aquelas questões relacionadas ao bem-estar animal, né? Quantas, imensas, coisas de outro mundo, coisas que eu digo a você, a gente não vê em outro município aqui em Serrinha nem região. Quando a gente implantou o CAAT, na época, isso há 2 anos e meio atrás, não lembro de cabeça, mais ou menos isso, foi 1 ano e pouco depois da gestão. E a gente teve referências de pessoas de outros, lá de Salvador, querendo vir para poder conhecer, ver, né, como era, que não se tinha ideia de se fazer no município uma estrutura custeada pelo poder público municipal para se cuidar de cachorro e gato, né? A princípio, né? Animais, né? Não se pensava, era tudo empírico. Aquela situação dos grupos de proteção, muito empírica ainda, era um grupinho ali, 5 pessoas ali, sem formação jurídica nenhuma, sem respaldo, sem estrutura nenhuma, dependendo muito do poder público, né? Naquele início ali, esses pequenos grupos ainda dependiam muito da Secretaria de Meio Ambiente, né? Todo o resgate precisava da Secretaria, um atendimento veterinário, um cuidado, seja qualquer fosse o procedimento, existia uma dependência muito grande. E hoje a gente observa a independência desses grupos, quantos grupos surgiram e estão robustos hoje, juridicamente formalizados também, e que já não tem mais uma dependência tão grande como tinha logo quando a gente abriu o CAAT. Você vê o que isso se chama evolução. Essas causas de questões de bem-estar animal do nosso município, eles estão há anos-luz dos restantes dos municípios da região. Diria eu, até de Feira de Santana ainda fica para trás aí, em muitas questões relacionadas à questão do bem-estar animal em relação ao nosso município. Para você ver como Serrinha, graças a Deus, nessas questões. E agora a gente tem um programa diário, final de tarde, segunda a sexta-feira, das 5 às 6, falando exatamente sobre esse universo, seja as questões PET relacionadas a bem-estar animal, uma infinidade de situações, a parte veterinária, animais de produção, e a gente quer sempre ampliar esse leque de temas aqui. Claro que sempre focado um pouquinho mais. Mas eu queria pontuar, já são um pouco adiantados, 17 e 17. Olha, de novo, eu quando bato o olho é sempre 17 e 17, 17 e 17 novamente. Ontem foi a mesma coisa, antes de ontem foi quase a mesma coisa. Mas eu queria comentar somente uma situação, nosso amigo Ferraz. Ferraz esse horário está fazendo também, né, Josman? Ferraz tem programa esse horário, se eu não me engano, também. Não é concorrente não, gente, são públicos distintos. Ferraz, gente boa demais. Me perturbava quando eu era lá na secretaria, meu Deus do céu. De vez em quando mandava, quase sempre mandava um zapzinho pedindo uma coisa. E a gente, às vezes, impossibilitado de fazer, né? Aí tinha que dar uma de João sem braço, né? Fazer que não viu, pererei. Mas gente boa demais. Fala um pouquinho, mas a gente boa demais. Mas aí eu vi a postagem dele hoje, falando de Ferraz, porque eu queria comentar essa postagem dele hoje. Ele comentando que o papo é o universo pet, né? Essa questão de bem-estar animal, inclusive. E aí Ferraz pontuou, né? Porque lembra que eu comecei a falar aqui a quanto de ações estão sendo veiculadas pelo poder público, né? Como está bonito essas questões de bem-estar no nosso município, né? São veiculadas quase diariamente alguma coisa, mostrando esse serviço lindo que é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e atualmente através do nosso secretário Diego. E aí Ferraz deu uma alfinetada, né? O Ferraz viu tudo aí botou uma filmagem dos cães aqui na Praça Luiz Nogueira, né? Aqueles cães que ficam aqui acho que aqui perto do Casa Blanca, nessa área aí, né, gente? E aí deu aquela alfinetada, fazia aqueles, mas assim, tipo que dizer, né? Ainda tem aqueles touros aqui, né? E aí a gente fala, pra você ver, a gente não vai consertar o mundo de uma noite por dia, né? Não vai, isso aí é fato. Você vê que a gente vem evoluindo há anos, né? Desde quando a gente criou o CAT, antes do CAT, já teve pessoas, a APAS, que foi lá atrás, vem todo esse universo, vem criando o corpo, passou-se a gestão nossa, vem a de Diego, aumentando, e aí a gente ainda tem essas questões. E aí é uma realidade, porque a gente vê que tudo que é feito ainda é muito pouco para a necessidade desses animais de rua, né? E a gente precisa ponderar que a evolução ela é visível, ela é crítica, ela mostra
nitidamente essa evolução nessas questões de bem-estar no nosso município. E isso nos deixa muito grato, muito gratificante a gente saber que a gente faz parte, na verdade. O programa, nesse momento, faz parte desse processo de questões de bem-estar no nosso município. Tá bom, gente? Esse preâmbulo foi um pouquinho alto. Bom, eu gostaria de falar da chuva, né, gente? Eu vou abrir um espaço, um tópico também, a partir de amanhã, provavelmente, e a gente começar também a falar, porque muita gente ouve a gente na zona rural. E muita gente, aliás, né? Muito mais do que na zona urbana a princípio. Então a gente precisa, às vezes, voltar a focar um pouquinho em algumas situações. A gente vai já voltar a falar um pouco mais de algumas questões a nível de zona rural. Mas a gente vai começar também a falar algumas coisas. Vamos focar, talvez, num temazinho bem interessante, que é o clima, né? Chuva, vem, não tem. Eu vi o programa de Fernando Lima, aqui, nosso amigo Fernando Lima, e tem a previsão do tempo, né, Josman? De Aloysio, não, como é o nome dele? Fernando Lima e eu esqueci o nome dele. Fernando Lima. Esqueci. É assim mesmo. Dá um branco de vez em quando. Isso, é de Santos. Pronto. E aí a cotação do dólar, não sei o quê, e previsão. É interessante, mas aqui é sério, viu, gente? Aqui a gente vai falar sério. A gente não vai dar previsão, mas a gente vai dar sempre um toquezinho quando vier uma chuvinha, pererê, tal, assim, um climazinho, e é isso que a gente vai fazer, tá? A partir de agora a gente vai também sempre estar dando um toquezinho para dar uma informadazinha. Apesar que tá todo mundo ligado, mas é sempre bom estar chamando a atenção, né? Que essa chuvazinha tá chegando aí, né? Ela não estava vindo, a previsão era a partir de segunda, terça-feira, até quarta, né? Uma previsão muito robusta, já com uma chance boa de chuva mesmo, e ela deu uma antecipada já para domingo, né? Mais recentemente ela está adiantando. Então, é bem provável que nós tenhamos chuva novamente aí no nosso sertão a partir de domingo. Que bom, então, né? Josman, vamos lá bater aquela vinheta da pauta do dia para a gente começar a falar. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Comunicando. Doutor Cássio Fiuza. Bom, voltamos. Eu aqui ainda estava molhando a goela e o negócio voltou tão rápido, não deu nem tempo de molhar a goela. Mas... Sintonize, curta, compartilhe e participe do Mundo Pet você também. Tem dúvida sobre o assunto ou deseja fazer sugestões? É só ligar 3261-4134 ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp 75991317241. Mundo Pet Continental. Aqui, a saúde e bem-estar do seu animalzinho é assunto sério. Viu aí? Pronto, agora sim. Aí agora deu tempo de molhar a goela, viu? Que bom, né? Gente, hoje a gente vai falar nossa pauta do dia. O assunto é bem intrigante, mas rápido. A gente vai botar o áudio novamente. A gente vem fazendo essa dinâmica de comentar para pessoas que já estão no ramo desse mundo pet nas redes sociais há mais tempo. Tem muita bagagem para poder contribuir com a gente. E a gente vem sempre trazendo esses áudios, que na realidade são vídeos na maioria das vezes, para a gente reforçar aquilo que a gente diz ou complementar, a gente discutir e aí vai, tá? E hoje vai ter um áudiozinho desse também, que a gente comenta um pouquinho logo em seguida, tá? A nossa pauta do dia hoje é uma patologia muito comum em cães, novamente, né? A gente falou de cinomose, falou sobre raiva, falou de um bocado de coisa essa semana aí. Hoje é quinta-feira. Nem falei a data, né? Dia 15/4 já, meio de mês já, né? E a pauta do dia, ela, uma outra situação bem intrigante com os cães, uma patologia, uma doença, uma situação que acontece muito, muito rotineira. E a gente sempre fala aqui de coisas que acontecem no dia a dia. A gente vem dando preferência sempre a bater papo aqui naquela coisa que acontece. Não adianta te vir aqui com uma doença, uma patologia, uma coisa que acontece em Caju, só acontece lá nos Estados Unidos. Não é interessante, que não é um assunto que vá ser útil ou prático na vida do dia a dia dos nossos tutores aqui na nossa região. Mas essa pauta do dia, que é a tosse dos cães, na verdade, é uma patologia muito comum nos cães e ela precisa ter alguns cuidados, ou alguns aspectos que eu vou comentar aqui, vai ser relativamente rápido. A princípio ela é uma síndrome, né? Se você for ver essa tosse do canis, né? É uma tosse realmente, né? Ela se caracteriza por essa tosse. E é uma
tida como síndrome, que uma síndrome é aquela situação que tem um sinal ou sintoma muito comum em várias doenças. Vamos supor, a tosse mesmo, que o nome da doença já se fala, tosse do Canis. Ela tem várias situações que tem tosse, o animal até está engasgado e tem tosse. Então, a gente chama ela de uma síndrome, porque, na verdade, alguns sinais e alguns sintomas elas são dessa doença, elas são presentes em uma infinidade de outras doenças que acaba dificultando, no primeiro momento, às vezes, o diagnóstico mais preciso dessa doença no seu pet, né? Essa doença aí, na verdade, essa tosse do Canis, ela, na verdade, ela pode ser provocada por um vírus ou por bactéria, né? A mais preocupante seria quando ela é provocada pela bactéria. E a do vírus, na verdade, elas têm prevenção, vou falar lá no final, mas quando acontece essa situação, e ela é preocupante mesmo quando ela é gerada por essa bactéria, que é uma bordetella. Ela é uma bactéria, né? A gente está botando nome aqui, mas é uma bactéria. Tem várias, Escherichia coli, uma infinidade, cada uma às vezes produz uma ou outra patologia mais específica, mas essa bordetella, que é uma bactéria, ela é mais comum nesse processo da tosse do sangue, que tem uma tosse muito característica mesmo. E a gente vai ouvir no áudiozinho aí da doutora, ela vai relatar, inclusive, ela vai passar as tosses, inclusive, vai relatar algumas diferenças que a gente vai discutir também aqui rapidinho. E essa viral, quando essa tosse do Canis, ela é provocada por um vírus, influenza, é como se fosse da gripe nós dos humanos, né? E ela é prevenível, ela é vacinável, e você já conhece. Por isso que é importante fazer essa vacina, a óctupla, né, que o pessoal chama V10, V11, agora mais comumente chamada de V11, a óctupla, que o pessoal chamava um tempo atrás, ela tem na fração, que é num pedaço dessa vacina, ela protege seminose, parvovirose, e dentre elas essa influenza, que já é provocada por um vírus, e você já elimina essa tosse pela possibilidade de ela ser provocada por esse vírus, né? Então, se você está vacinado, que você já tem um costume, na verdade, de vacinar seu pet dessa vacina, né? Ela comete só os cães, viu, gente? Essa é mais específica do cão, não é comum em gato, gato tem outras características de uma outra doença. Nesse caso específico, é cão mesmo, não é humano também não, é cão mesmo, tá? É aquela tosse, já eu vou botar para você ver como ela é característica. E se você já faz a vacina rotineiramente, que você já sabe que tem que fazer a V10, a V11, a óctupla, você já descarta que aquela tosse que você está vendo é essa viral. Pronto. Então, se está tossindo, não tem outras que a gente vai falar lá na frente, e ele está assim, assado, pode ser a tosse dos Canis. E aí fica mais fácil de você direcionar. Tanto é que o diagnóstico ele passa muito por esse aspecto da anamnese, aquela situação que o profissional veterinário pergunta um bocado de coisa para o tutor. É assim, andava, ia para o pet shop, andava, era aglomerado, era fechado. Todas aquelas informações vão servir de informação preciosa para o veterinário fazer, às vezes, um diagnóstico clínico. Às vezes não precisa ser laboratorial. E às vezes não tem como fazer laboratorial em algumas doenças. Tá bom, gente? Então, essa tosse dos cães que eu te falei é uma síndrome. Ela tem um aspecto que tem várias outras doenças, principalmente a gente falando essa questão. Aí vai ter aquele lacrimejamento, secreção nasal. A gente está falando de uma infecção das vias respiratórias superiores. Não estou falando, ela não, dificilmente ela chega nas vias respiratórias inferiores, que é pulmão, alvéolos, que é aquela parte lá de baixo. Não é ali, não. Ela geralmente é nessa área laringe, essa areazinha aqui da garganta, viu? Nessa área superior. Vias aéreas superiores. É essa aí que essa bactéria vai se alojar. Ela geralmente entra pelas vias aéreas, pelo narizinho, vai lesionar esse epitélio, quer dizer, aquele tecido que tem no nariz, lesionar, e essas bactérias vão se colonizar ali, vão se multiplicar e vai gerar esse processo inflamatório e infeccioso, tá bom? E aí é que provoca essa tosse seca, é uma tosse meio que seca mesmo, essa angosminha, e aí neguinho já vai me dizer, Cássio, outro dia você falou que aquelas patologias, aquelas doenças do coração provocam a tosse seca assim assado. É aí porque você está dizendo que agora é tosse dos cães. É. E o pior que parece mesmo, são muito parecidas. Por isso que nós precisamos fazer uma avaliação clínica muito bem elaborada e fazer esse diagnóstico diferencial, que tem várias características. Vamos supor, um animal jovem dificilmente vai estar acometido de uma patologia cardíaca, né?
Então você já começa a dizer, não, essa tosse aqui não. Aí já os animais jovens são mais susceptíveis à tosse dos cães, porque são animais imunodeficientes ainda, né? Não têm uma imunidade muito efetiva. Uma outra característica é porque a tosse dos cães ela acontece muito no período de inverno, tempo frio. Ela é uma doença que ela é que a gente chama de autoimune, quer dizer, você de um tempo você cura. Na maioria das vezes você cura por si só. 2 semanas, às vezes 3 semanas, o animal fica naquele durante 2 semanas, às vezes 3, mas ele cura, na maioria das vezes. Mas é importante fazer o tratamento. Mas se você disse que ela cura, para que eu vou gastar dinheiro com um veterinário, com antibiótico, seja lá qual for o protocolo, um expectorante, né, um mucolítico lá, aquele que dissolve as secreções, porque ela pode evoluir. Uma tosse dos cães, que é uma coisa bem simples, nas vias aéreas superiores, que é comum, ela é autocurável, ou seja, o animal tende a depois de um tempo, ele vai provavelmente curar, ele pode piorar, a imunidade é baixa, e outros fatores lá, climáticos e tudo mais, e isso de repente virar uma pneumonia. Aí você vai precisar de um veterinário, de um internamento, que é muito mais caro. Além da gente pensar uma outra situação bem interessante, que essa característica dessa doença, e ela é interessante que se trate, porque ela incomoda muito o próprio cão, né? Já pensou o cão passar o dia, 2 semanas, 3 semanas, ninguém aguenta, nem ele, nem você, tutor, porque aquilo em alguns momentos pode ser tão intenso que ele pode tossir, ele vai tentar jogar para fora aquela secreção, aquelas coisas, e às vezes há um rompimento de vasos e sangra um pouquinho, né? Então é um incômodo muito grande, tanto para o pet, que não vai conseguir descansar, dói, né? Você ficar tossindo o tempo todo, é uma fadiga muscular desses sistemas todos, e você, tutor, também está lá ouvindo aquilo o dia todo, ninguém aguenta. E eu vou mostrar já no videozinho, já a gente chega nele, para você ver como é característico essa tosse, vocês vão lembrar já, porque todos vocês já passaram provavelmente por uma problemática dessa, tá? Uma outra questão que a gente precisa botar em mente, quando a gente fala dessas características dessa doença, a gente pode ponderar. É uma doença respiratória das aves superiores, como eu comentei, sazonal, ela geralmente acontece mais no período de inverno, já está entrando no inverno, e ela pode se agravar ou se instalar em residências ou lares onde tem tutores que fumam. Cigarro, fumaça, é o que nós chamamos de fumante passivo. Alguém já ouviu falar essa palavra, fumante passivo? Fumante passivo é aquela pessoa, inclusive alguns estudos, eu vou já querendo falar demais, isso não é minha área, né? Mas assim, a gente lê, estuda às vezes. O fumante passivo, diz algumas literaturas, que é até o fumante que se prejudica mais, porque o cara que traga o cigarro, né, que fuma, ele fuma através de um filtro. Então ele fumou aquela bombinha dele, e ele filtrou no filtro, e aí bota aquela fumaça para o pulmão, já em tese meio que filtrada, né? Já o fumante passivo, ele pega tudo aquilo que não passou pelo filtro em tese e inspira, né? Então, assim, o fumante passivo, em algumas pessoas comentam que é até mais prejudicial do que o próprio fumante. A gente está falando de suposições, viu, gente? Então, assim, mas assim, é real o quadro de que se agrava essas infecções respiratórias em locais onde você tem uma aglomeração muito grande de animais, de pessoas. Olha a Covid aí. Nada de distanciamento, isolamento. É muito comum essas infecções respiratórias, é mais ou menos o mesmo protocolo. Então, às vezes, num canil, lá no CAT, vamos supor, lá nos abrigos dos protetores, que tem um bocado de cachorrinho lá e gato. Isso para disseminar essa doença nesses locais porque ela gosta exatamente disso, né? Um local aglomerado, às vezes no período de inverno, úmido, aí um cãozinho lá doente, começa a espirrar, buf, sai tudo tossindo no outro dia. É danada, ela tem essa infecção assim, muito grande, e é muito comum acontecer. Então, esse cuidado. Aí a gente pode comentar também de algumas pessoas que não é canil, não é protetor, assim, não é tido um abrigo com protetor, não é o CAT, mas a pessoa tem lá 10, 15 animais, em alguns casos, quando são mais exagerados, são tidos como acumuladores de animais. Um dia a gente vai falar sobre isso novamente. Que você
gosta e aí vai pegando animais na rua e vai botando em casa, 1, 2, 3, 4, quando vai ver tem lá 20, 15, 30, e aí você tem uma aglomeração. Então, nesses locais, inclusive dessas pessoas que têm essa característica, pode desenvolver também essa doença, tá bom, gente? Toma cuidado nesse processo de acúmulo de animais. Bom, a transmissão a gente falou um pouquinho, os sintomas, essa que a gente já comentou mais ou menos, que é essa secreção nasal, essa secreção ocular, essa tosse seca, vai ter um quadro febril na maioria das vezes, essa tosse que a gente vai passar já vocês vão ver como é essa característica dessa tosse, tá? A transmissão é feita dessa forma, como a gente falou, ela geralmente é por aerosol, quer dizer, é que nem a Covid, só tem que não usa máscara, né? Mas não pode, inclusive. E aí, mas é disseminado mais ou menos. Um cão doente num local fechado, num abrigo, num canil, numa casa de acumuladores, uma casa que tem 5 pets, a possibilidade de transmitir de um para todos é muito fácil, através dessa característica, tá? Muito comum em animais jovens ou animais idosos, por causa dessa questão da imunidade. É uma doença tratável e tudo mais, a imunidade está baixa, essas bactérias, essas bordatelas, entre outras, estão lá no ambiente, o animal debilitado, tempo frio, abriu a porta, a janelazinha, e aí o animal adoeceu. O diagnóstico, a gente já comentou mais ou menos também aqui, ele é muito feito através desse diagnóstico clínico, né? Muito através dessa anamnese, essa pergunta, esse protocolo que o profissional veterinário faz para você, tutor. Pergunta um bocado de coisa. Vai para pet, o animal é assim, ele mora onde, é assim, por quê? Tomou a vacina, não tomou a vacina V10, não tomou, tudo são informações interessantes, processo de auscultação que a gente faz, e aí chega a um entendimento da possibilidade de ser essa doença ou não, tá? Bom, tratamento, já vamos finalizar, que já são 17h35, e a gente vai passar esse áudio para comentar ainda, que é importante. Tem 3 dias que eu não consigo falar o Alô Pet, hoje eu vou falar com fé em Deus, tá bom, gente? Você que usufruiu do nosso serviço aí, já comento de vocês. O tratamento. Bom, gente, é uma infecção respiratória, mas os tratamentos correspondem a essas questões de a base de antibiótico, né? Às vezes mucolítico, às vezes quando a secreção é maior, você precisa expectorar aquilo, né? Às vezes você utiliza também da ferramenta de corticoide, a depender do processo de incômodo que está gerado nesse indivíduo. Às vezes dá suporte, quando o animal está muito ruinzinho, você vai dar, às vezes, um suporte de fluido, se houver necessidade, talvez no quadro de evolução, mas o tratamento é basicamente essa parte da base de antibiótico. Não tem muita ciência. Você vai tratar, às vezes, o sintoma da tosse, vai usar medicações para amenizar. Lembra que a gente falou que ele pode tossir ao ponto de sangrar? Isso não é interessante, né? Provoca desconforto. Gente, vocês estão entrando na nossa live aí, fiquem à vontade, entrou um bocado de gente hoje aí, fiquem à vontade, observem, comentem, perguntem, fiquem à vontade. Aqui é o programa Mundo Pet Continental. E vocês que estão do outro lado aí do microfone, todo mundo já sabe o telefone da Continental. Vou falar aqui agora, é o 991317241. É só mandar um zapzinho, já você dá uma conferida, ver se tem alguém mandando alguma coisa. Pergunta, tira uma dúvida, elogia, critica, pica o pau no apresentador. Aqui nós estamos no país democrático. Aqui a gente ouve e fala de tudo. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. O programa é de vocês, tá bom? Bom, nós falamos de tratamento, nós não falamos ainda de prevenção, né? Mas a prevenção é basicamente essa questão das vacinas. É mais uma patologia, mais uma doença, mais uma coisinha que acontece com o seu pet que é fácil de resolver. Vacina. Nós falamos que ela é provocada ou por vírus ou por bactéria, ou às vezes a associação até das duas. A do vírus, você já está sabendo como é que faz, que é aquela V10 que você utiliza, V11, é aquela ócula que você dá, já sabe que tem que dar aquelas primeiras doses da vida, ela já protege com essa influenzazinha, e que é uma dos causadores que é viral. A outra é essa bactéria que é a bordetela. Essa aí, infelizmente, é uma vacina à parte, é um protocolo que não é muito utilizado na maioria das vezes, porque é uma vacina um pouquinho mais cara, é que nem a vacina da leishmaniose, né? Que tem vacina, mas não é um protocolo usual, não é muito comum, é cara, não é todo mundo que utiliza. E aí o cara já fez aquelas vacinas todas, né? A ócula, de raiva, e já gastou um bocado de coisa com o seu petzinho novinho, aí diz, essa eu não vou fazer não, que essa é um pouco cara, e acaba deixando para depois. Mas a prevenção é essa aí, né? Primeiro, evitar aglomeração de animais, né? Contato, se o animal espirrando, tossindo, separa, né? Para não passar para outros. Como eu falei, ela tem um período que ele elimina mais essas bactérias, mas logo depois diminui. Então, separação e isolamento desses animais que porventura estejam com alguma característica de infecção respiratória, e as vacinas. Uma boa higiene, limpar as tralhas direitinho, claro,
que esses vetores, né, são mecânicos, nós chamamos de vetores mecânicos, ou seja, o cãozinho espirrou, tossiu, botou secreção ali no bebedouro, vem outro e vem e bebe. Então você fazer uma boa higiene diária também vai ajudar muito a você a resolver esse problema. Gente, só para complementar aqui, você tem 2 vacinas para fazer a prevenção dessa tosse dos cães, tá bom? A Pfizer tem uma, a MSD tem outra, a da Pfizer, se eu não me engano, ela é injetável. É injetável. Ela requer 2 doses. Geralmente a gente faz com 2 meses e meio. A gente faz, às vezes, no meio da. Antes de fazer a 3ª dose da Oxford, a gente já está, às vezes, instituindo essa protocolo de vacinação para essa doença. Geralmente é feito lá no 3º mês, 2º mês e meio, 3º mês de vida do pet, a gente faz o esquema vacinal. No caso dessa da Pfizer, são 2 doses. Dá uma agora, 21 dias, 28 dias da segunda. Essa da MSD, que é uma, meu nome dela aqui é Novivac KS, ela é intranasal, é no narizinho, é uma seringuinha que você bota, é uma dose só. É que nem a gotinha da polio, na polio é da boca, né? Essa é no nariz, ela é intranasal, bota aqui, dá uma borrifada, uma dose só. Depois é funcional também, tá bom, gente? Josman, são 17h39, 17h40, temos mais 20 minutos. Vamos jogar logo os nossos spotzinhos dos nossos colaboradores e já a gente volta com o vídeo e mais alguns comentários, tá bom? Fiquem aí ouvindo nossa Mundo Pet Continental. Um abraço. Maravilhas! Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610 Centro, em Serrinha. Telefone 75-3261-5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Seu pet está precisando de uma avaliação cirúrgica? Então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peelings, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito. Banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com um consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. Rádio Continental AM. Você está ouvindo o programa Mundo Pet Continental. Apresentação, Dr. Cássio Fiuza. Bom, voltamos. Né?
Aí vocês ouviram aí os nossos colaboradores, Dep VIP, Autoescola Fiuza, Clean Pets, Dogs Pet Shop. São pessoas, são empresas, são pessoas, geralmente pessoas que gostam de pets, gostam de animais e colaboram com o programa de alguma forma. Você que tem alguma simpatia com esse mundo pet, quiser ajudar de alguma forma, é só dar um toquezinho para mim, para que a gente tenta ver como é que pode ser da melhor forma. É nada demais. Às vezes um mimozinho pro pet aqui já é bom demais. E a gente está divulgando aí o nome da sua empresa, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar, eu não vou deixar de falar hoje, já está adiantada a hora, mas dá tempo. A gente não pode deixar de falar nosso Alô Pet, que é um quadrozinho do nosso programa, onde a gente valoriza todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra utilizaram do serviço da Dogs Pet Shop, ou falaram, ou entraram em contato comigo, ou sei lá, pessoas que estão vivendo esse universo pet com a gente, tá? E a gente vai falar hoje de Alice, que trouxe Apolo para uma grande tosa. Apolo, não é Apolo a nave não, Apolo é o petzinho dela, de Alice. Fábio Gomes trouxe Pingo para a tosa também. Bruna da Silva, Flavinho para banho. Josemar Alves trouxe Thierry, não é o... Acho que tem um artista, né? Thierry, é o cantor, né, Thierry? Não é esse, é o Thierry de Josmar Alves. Veio fazer aquela tosa na Dogs Pet Shop, tá bom? Keila trouxe Bernardo, também pra tosa. O Bernardo tá, ó, parrudinho. Tava com uma feridinha no pescoço hoje. Você vê como é importante esse processo de higiene e bem-estar do seu animal, né? Levou o pet, ela veio com um probleminha no pescoço, pediu pra gente olhar, a gente olhou, medicou, e no processo do banho e tosa, a gente viu mais uma feridazinha na patinha, que ninguém tinha visto, só foi ver depois que pegou para manusear, para fazer a higiene do pet. Tá vendo como é importante? É nessas horas que a gente descobre problema de pele, carrapato, alguma patologia na maioria das vezes, tá bom? Então, a Keila trouxe Bernardo, a gente aproveitou e viu isso, né? Juliane trouxe Bela, é um pincher. Esse aqui, para você ver como é essas coisas. A gente falou aqui sobre aquela questão de segurança, de questões... Josmar, parece que tem alguém chamando aí na fora. Trouxe da questão de segurança, o pincher dela caiu do primeiro andar. Ela mora no sobrado e caiu. Não teve nada. Olha como é Deus, né? É um pincherzinho novo, os ossos são mole, tudo facilzinho. Não teve nada. Só uma dorzinha, não teve nada. Quebrou nada, não teve. Mas aí nossa amiga Bela, a pincherzinha de Juliane, não teve nada, graças a Deus, tá? Gabriele Ferreira trouxe bolinha para um banho. Aí ela trouxe banho, fez o tratamento e aproveitou, botou a vacina em dia. Olha como é importante. Aproveitou o serviço, fazer banho em tosa, fez o tratamento para o carrapato e aproveitou e fez a vacina também, tá? Márcia Ellen trouxe Nick. Ela veio fazer a tosa e ela não veio, aliás. Nós é que fomos até ela, né? Ela utilizou o serviço de leve e trás da Dogs Pet Shop. Ela foi lá, ligou, mandou uma mensagem, mandou um zap. Já está registrado o cadastro, se não tiver, você faz o cadastro rapidinho e a gente vai lá pegar seu pet, faz o serviço e leva de volta. E você não precisa nem sair de casa para poder usufruir desse serviço tão legal, deixar seu pet tão legal, tá? Tem mais aqui, gente, mas eu vou adiantar. Aliás, eu vou esperar Josman voltar, que eu vou ter que botar o áudio. E aí eu acho que vou ter que esperar ele já tá voltando. Então vamos aproveitar e terminar esse nosso Alô Pet. Tem mais gente aqui. Caroline trouxe Toy para a tosa, né? É um cãozinho já um pouco mais idoso, fez a tosa um pouco mais, né? Aí às vezes os animais mais idosos você pode ter o risco de fazer algum tipo de... Ele deu arranhou um pouquinho aqui no pescoçozinho dele, né? Mas a gente olhou, né? Tratou direitinho, explicou para o proprietário que esses acidentes às vezes acontecem, né? Num pet shop você está lidando com lâminas, tesouras, às vezes coisas, às vezes pode acontecer algum tipo de acidente, principalmente quando o animal é um pouco mais idoso. Às vezes tem animais que tem aqueles carocinhos, às vezes o proprietário não sensibiliza o serviço. Olha, meu pet tem uma verruga não sei aonde. Aí você, às vezes, inadvertidamente, pode passar a lâmina ali e dar um piquezinho na verruga. Então é importante que você, quando levar o seu pet, seja no nosso serviço ou qualquer outro serviço, que sempre alerte: olha, meu pet tem isso aqui, olha, meu pet tem aquilo, meu pet tem aquilo, não faça isso, não faça aquilo, a pele dele é sensível aqui, não faça botinha. Essas informações são muito importantes para que a gente consiga prestar sempre um bom serviço. Vocês todos que estão entrando aí na nossa live, que bom que estejam cada dia mais gente entrando, dando uma olhadazinha, né, que seja rápido. Depois o pessoal vai assistir nossa live no IGTV da Instagram, pegar aquele pedacinho que porventura foi mais interessante, ouvir um pouco do que a gente tentou passar aqui. Contribua. Hoje não teve sorteio, mas amanhã eu vou fazer sorteio. A gente fez na segunda, a gente deu uma segurada essa semana para que as pessoas, né, venham, participem. A gente está chamando as pessoas para participarem.
Mas amanhã a gente vai fazer um sorteiozinho. A gente faz assim, sempre sorteia alguma coisa, um mimozinho pro pet. E amanhã, com certeza, a gente vai botar esse mimozinho de sorteio para que o petzinho passe o final de semana, de repente, com aquele mimozinho da Dogs Pet Shop. Tá bom? Bom, era mais ou menos, vou botar o áudio, esperando só o Josman retornar para a gente botar esse áudio. Nós temos aí novidade. Voltou, Josman? Podemos botar? Bom, bote então, que a gente já está no andar da carruagem, são 17h48, dá tempo. Bota o áudiozinho para a gente depois falar uma besteira. Assim, doutora, o meu cachorro, ele tá com uma tosse, a senhora não tá entendendo. É uma tosse pesada, intensa, parece que ele tá se engasgando, se sufocando. E quando ele termina de tossir, sai uma babinha, sai uma espuminha. Ele se cansa muito, fica respirando esquisito, tá, minha gente? É isso que eu escuto aqui. Então, eu vou falar pra vocês o que é a tosse dos canis, sinais, sintomas, o que é, tratamento, prevenção, tá bom, minha gente? Diagnóstico, gente, prestem bem atenção no diagnóstico e no diagnóstico diferencial, tá, gente? Tosse pode ser qualquer coisa. Doutor, o meu cachorro está tossindo. Tosse pode ser qualquer doença, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns tipos de tosse, tá? Alguns tipos de tosse, e é exatamente por isso que tem algumas tosses que são bem parecidas que você não pode estar dando qualquer coisa. Não é porque funcionou com a sua vizinha que vai funcionar com você, né, minha gente? Então, espero que vocês aproveitem, prestem bastante atenção. Beijo e vamos começar aí com o primeiro vídeo de 2021, tosse dos canis. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que é tosse dos canis ou traqueobronquite infecciosa canina? É uma doença que vem de forma muito súbita, tá? Ela é altamente contagiosa, não precisam se preocupar, não acomete nós seres humanos, não é zoonose e não acomete os gatos também, tá? É altamente contagiosa entre cães, tá? E acomete o sistema respiratório, ponto! Vamos à etiologia, minha gente. Existem vários agentes que causam a tosse dos canis, tanto bactérias como vírus, mas os agentes mais importantes que causam a tosse dos canis é uma bactéria chamada Bordetella bronquicéptica e a parainfluenza canina. A via de transmissão, gente, é através de espirros de um animal contaminado, de fomites, objetos, brinquedos contaminados, animais que são expostos ou desafiados em exposições, desfiles de cães, abrigos com superpopulações, lojas de animais e banho e tosa, até pelo fato de que a rotatividade de animais nesses lugares é muito grande. Uma outra coisa, gente, na minha experiência, tá? Na minha experiência, esses animais que são acometidos pela tosse dos canis, eles são acometidos por causa que o tutor fica dando banho em excessos, tá, gente? Banho toda hora, sufocando a vida do cachorro com banho o tempo inteiro. Vocês não podem se esquecer que a temperatura deles não é igual à nossa, tá? Eles são muito mais quentes do que nós. Então o proprietário vem e chega, doutora, eu fico dando banho nele toda semana porque ele é tão sujinho. Ah, ele até gosta, um banho gelado, gostoso. Gente, ele até gosta, isso aí é meio que você que gosta, né, quando tá calor. Aí, tosse dos canis. Você tacou o banho gelado, sistema imunológico diminuiu, aí tosse dos canis, né, aí... E eu vejo muita gente falando assim, doutora, eu também quero cortar o pelinho dele porque ele tá com tanto calor, ele tá tão caloroso que eu vou cortar o pelo dele. Eu vou deixar no izinho aqui, gente. Eu vou deixar no izinho aqui o porquê que não pode fazer isso, tá? Deixa Deus ser Deus, gente. Não se mete, né? O cachorro, ele faz a sua própria termorregulação. Então eu vou deixar o izinho aqui pra vocês saberem o porquê que não pode ficar tosando o cachorro porque ele tá sentindo muito calor. Sinais e sintomas, minha gente. No começo ela vem como uma tosse seca de início agudo. Calma que vocês vão já ouvir a tosse aqui. Uma tosse alta devido ao inchaço das cordas vocais e que pode ser visto em momentos de excitação e exercício. Junto com a tosse, o animal tende a fazer força para vomitar, que normalmente são confundidos como engasgos por parte dos donos, e nesse engasgo sai uma babinha ou uma espuminha. Em outros relatos, o tutor relata que parece que meu animal engoliu um osso.
Gente, presta atenção aqui. No geral, tá? Os animais que têm tosse dos canis, eles estão bem, tá? Eles estão com a tosse dos canis, eles estão tossindo ali, agoniado, mas eles estão bem, eles estão fazendo xixi, cocô normal, eles estão alerta, brincando, comendo, passeando, eles estão normais. O que que acontece? Os estudos científicos relatam que essa doença, ela pode vir e ir embora sozinha, tá? Sem você precisar dar remédio, sem precisar medicar, nada disso, tá? Só que é o seguinte, é muito desgastante, tanto para o animal quanto para o tutor, ficar ele tossindo, né, daquele jeito horrível, e o tutor escutando aquela tosse durante 3 semanas, gente. Essa doença, ela vem e vai embora, só que o tempo dela é 3 semanas. Então não tem como a gente pegar e ficar escutando o animal tossindo 3 semanas e o animal, né, ali agoniado, com dor ali, sofrendo, tossindo 3 semanas. Tá? É por isso que a gente pega e entra com a medicação. Até porque na minha experiência, esses animais, gente, peraí. Até porque na minha experiência, esses animais, às vezes, quando eles estão tossindo, essa tosse que vocês acabaram de ver aí, eles podem tossir sangue, tá? Então a tosse é tão forte que rompe vasos. E aí eles tossem sangue, tá? Não é sangue de morrer, transfusão, não é nada disso, gente. Mas é um sangue ali que a gente não quer ver. Então a gente entra com a medicação até para evitar ali bronquopneumonias e pneumonias. Então, isso aí a gente não tá querendo. Diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, tá? Então, você vai ouvir ali o que o tutor tá falando. Doutora, olha, meu animal, ele toma banho toda semana, né? Ele vai pra pracinha, ele vai brincar no parquinho, ele não é vacinado, né? Ele não é vacinado para tosse dos canis. Então, todas essas informações você vai pegando, vai escrevendo, montando o seu quebra-cabeça. Tá? Então, o diagnóstico de tosse dos canis, ele é um diagnóstico clínico. É o que tu tá ouvindo ali no tutor falando, tá? Juntamente com essa história toda, a queixa clínica toda, você vai também trabalhar com eliminação de outras tosses que se parecem com a tosse dos canis. Vou colocar algumas tosses aqui. Por isso, o diagnóstico diferencial. Então, animais que são cardiopatas têm tosse parecida com a tosse dos canis. Animais que têm colapso de traqueia, megaesôfago, pneumonia, bronquopneumonia, tumores, apetite caprichoso, paralisia de laringe, laringite. Gente, tudo isso parece com a tosse da tosse dos canis. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas tosses, eu não vou colocar todas as tosses do planeta, mas eu vou colocar algumas tosses aqui para vocês verem do porquê que vocês não podem em comentários de qualquer canal pedir remédio. Porque uma tosse para uma coisa não tem nada a ver com a tosse que o outro tá tendo, entendeu? Não é porque funcionou com a vizinha que vai funcionar com você, tá, gente? E é com todo respeito que eu falo isso, tá? Vamos lá, gente. Vamos à primeira tosse. A tosse cardíaca. Agora vamos à tosse com colapso de traqueia. Agora vamos à tosse com pacientes que têm paralisia de laringe. Viu aí, gente? Conseguiram ouvir, né? São tosses. Gente, era mais ou menos isso. Eu pedi para parar. O vídeo roda mais um pouquinho, né? Mas aí a parte ela falar sobre prevenção. Aí só para finalizar, esse assunto é muito interessante. E talvez eu dê continuidade amanhã, porque a gente vai falar sobre termorregulação, provavelmente, de pet, questão de tosa, banho, perere. Mas antes de terminar aqui, só para finalizar, eu queria só chamar a atenção em algumas coisas que ela pontuou aí, tá? Essa questão do banho, da tosa. A gente vai falar sobre termorregulação, se for o caso, e aí você vai ver como é interessante essa situação de tosa, não tosa. Ela falou do banho. Frequência de banho num período frio e inadequado, não secando ou dando um banho frio, tudo isso pode baixar a imunidade do animal, ou seja, no pet ou na sua casa, e isso pode favorecer essa questão da tosse dos cães, que é uma bactéria, como a gente falou, ou viral, ou bacteriana, mais preocupante é a bacteriana. Essa questão que ela te falou do diferencial, né? Ela mostrou algumas tosses. Claro que tem que ter muita experiência para poder ver isso através só da tosse. Claro que é um conjunto de sintomas e sinais que você vai
chegar ao entendimento de um diagnóstico clínico. Mas essa patologia mesmo cardíaca é muito comum nos pets, geralmente animais mais idosos. Então você faz todo esse processo, por isso que a importância do profissional veterinário para ele discernir o que é uma coisa, o que é outra. Porque uma patologia cardíaca, se você não tratar, o seu pet pode vir a óbito. Tem a questão das verminoses, migração traqueal de alguns parasitas, uma infinidade de coisas que levam a isso. E claro que a gente está falando das coisas mais preocupantes, né? A tosse dos cães não é nem tão, ela é só mais aquela parte do incômodo para o tutor, são 3 semanas nesse perrengue aí, e para o próprio cão, né? O próprio pet. E aquelas questões das patologias associadas que podem ser preocupantes. Eu estou dizendo aqui o exemplo de uma cardiopatia, que isso leva assim um animal à morte se não tratada de forma adequada, né? Um problema aí até de diabetes dos pets. Gente, era mais ou menos isso. Para variar, a gente só termina num riscar da hora. São 17h59 no nosso dial aqui no nosso computador. É o que a gente segue a orientação. Josman, vamos finalizar nosso programa. Amanhã tem mais. Que bom que todos vocês que entraram na nossa live, fiquem à vontade, Maravilha. podem revê-la no IGTV da Instagram. Eles ficam lá, você pode dar uma olhadinha e curtir a nossa live. Amanhã está de volta. Um abraço a todos e até amanhã. Rádio Continental AM. Clínica Acolher.